Olá F1 fans, eu sou Carolina Pedroni e este é o Poli 5, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje vamos falar sobre a equipe Williams, um pouco da sua história e de todo o legado de Sir Frank Williams. E antes de começar esse vídeo, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal porque me ajuda muito e não esqueça de ativar as notificações. A Williams surgiu muito antes de entrar para a Fórmula 1. Ela surgiu da paixão do pequeno Frank Williams. Não só da paixão, mas da coragem e determinação. Francis Owen Garbett Williams nasceu no dia 16 de abril de 1942 no condado de Durban, na Inglaterra. Durante toda a sua infância e adolescência, viveu num colégio interno católico, pois sua mãe não tinha condições de sustentá-lo sozinha. Com a visão que temos hoje, se olharmos para a história de Frank Williams, talvez possamos achar que foi um pouco dura, mas apesar de ter apanhado, de ter sofrido e levado bronca, Frank disse que as suas lembranças são as melhores, que teve muitos momentos felizes. Coming up for 5, and I used to run away at the railway station, and they used to ring up and say, "It's here again, please stop this happening again." Whenever I got back to the school, I took my little trouser down and hit me with a weight for the coat hanger. I didn't mind. I was quite happy at the school. O fato é que o pequeno Francis levava bronca porque fugia da escola para ir até a estação, olhar os trens passar e às vezes fugia com carros para dar uma volta na cidade. Ele fazia isso desde os 5 anos de idade. E depois de mais de 10 anos vivendo rigidamente em um colégio católico, Frank decidiu que queria liberdade, que queria emoção em sua vida. Por isso nem pensou em faculdade e com as 80 libras que tinha no bolso, comprou um carro para competir em algumas categorias. Logo depois, o jovem Francis mudou para Howard com um grupo de amigos que gostava bastante de automobilismo, que gostava de viver em aventura. Mas todos ali tinham uma família, tinham uma casa, tinham um abrigo, menos Francis, que não tinha dinheiro no bolso e passou muitas noites em sacos de dormir. Para se sustentar, o jovem Williams teve uma brilhante ideia de comprar peças de automobilismo e revendê-las. Ele começou comprando peças por 1 libra e revendendo por 2. E o negócio deu certo, e tempos depois ele fundou a Frank Williams Racing Car em 1966. Pouco tempo depois, ele já era o fornecedor mais famoso de toda a Inglaterra e de quase toda a Europa. No documentário Williams de 2017, contou-se a história de um cliente italiano que ligou para Frank oferecendo o seu carro velho, pois estava a fim de comprar uma Brabham nova. E até pediu ver se ele poderia conseguir uma para ele. Francis aceitou o negócio, foi até a Itália, pegou o carro, quando chegou em sua fábrica, desmontou o carro, restaurou todo o chassi, pintou com a cor verde, restaurou todas as peças e colocou a logo da Brabham que ele tinha conseguido por baixo dos panos e revendeu para o seu dono original. Aconteceu a mesma coisa com outro cliente, que durante 3 anos mandava seu carro para a oficina e recebia um novo, e ele achava que realmente era um carro novo, mas na verdade era apenas o mesmo, pois Frank restaurava tudo e deixava em perfeitas condições. Inteligentíssimo! Em 1969, a Williams Racing Car entrou para a Fórmula 2 e Fórmula 1. Frank convidou seu amigo Piers Courage para se juntar à equipe e ser piloto, mas apenas seu sonho e determinação não iriam sustentar ele por muito tempo na Fórmula 1. O esporte era caro, continua caro. Além disso, em 1970, Frank perdeu seu amigo Courage em uma das provas e isso o afetou profundamente. Abalado e sem dinheiro no bolso, Frank começou ali uma bola de neve de dívidas e ele só conseguiu se manter até 1976, pois contava com a ajuda de sua mulher, Virginia Williams, que ali ganhavam em torno de 40 libras mensais, que naquela época era muito, porém não o suficiente para sustentar a casa e sustentar a equipe. Por isso, Frank sempre comprava peças de segunda mão. Então, naquele ano, Walter Wolff, um milionário canadense, que era fornecedor de material de escavação de petróleo, decidiu comprar a dívida de Frank Williams e se tornou sócio da equipe. Walter Wolff ficou frustrado com o desempenho da equipe e por isso decidiu que não dava mais para sustentar Frank Williams e o expulsou de sua fábrica. Frank ficou abalado. Passou 6 meses deitado na cama, apenas com pijamas. Ele relata que não conseguia pensar.
Se não pensava, não achava solução. Virginia ficou muito preocupada, então ligou para seu melhor amigo, David Brody, um ex-piloto britânico de turismo. Brody teve a ideia de parceria com o ambicioso engenheiro britânico Patrick Heard. Em 1977, Frank e Patrick fundaram a Williams Grand Prix, a Williams Racing que conhecemos hoje. 2 anos depois, a equipe já tinha batido a Ferrari e conquistado o 2º lugar no campeonato de construtores. Naquele ano, a Williams também conquistou a sua primeira vitória na Fórmula 1 com o piloto suíço Clay Regazzoni, que venceu o Grande Prêmio da Grã-Bretanha. E uma curiosidade, a primeira vitória era para ter sido do piloto australiano Alan Jones, mas depois de liderar várias voltas, precisou abandonar por problemas no tanque de gasolina. Ou seja, a Williams poderia ter conquistado uma dobradinha. A Williams finalmente estava entrando para a competição e para a história da Fórmula 1. Em 1980, Alan Jones conquistou o primeiro campeonato de pilotos com o carro Williams, e a equipe conquistou o primeiro campeonato de construtores. A Williams voltou ao topo novamente em 1982, com Keke Rosberg, que apesar de ter vencido apenas uma vitória no campeonato, consagrou-se campeão. Depois de um início fantástico, as coisas começaram a se normalizar. E o normal para Frank Williams é muito trabalho. Em 1986, Frank Williams estava animado e confiante para mais uma temporada. Além de ter um carro excelente, conseguiu levar Nigel Mansell e Nelson Piquet para a equipe. E antes da temporada começar, Frank Williams levou toda sua equipe para fazer alguns testes na França. E além da sua paixão pelo automobilismo, Frank Williams era apaixonado por corridas, por maratonas. Em todo circuito que ele ia, ele sempre dava uma volta ou mais correndo. E ele participava de várias maratonas. E no dia seguinte aos testes, Frank iria participar de uma maratona muito importante para ele. E ele estava tão apressado, que pegou o carro para ir direto ao aeroporto pegar seu voo e acabou perdendo o carro e tendo um grave acidente. Frank ficou de cabeça para baixo e quando soltou o cinto, caiu sobre o pescoço e acabou quebrando uma vértebra. E naquele dia, Frank ficou paraplégico. Frank passou semanas na UTI. Sobreviveu pela persistência de Virginia, que lutou contra os médicos para que mantesse os aparelhos ligados, pois ela sabia na vontade que Williams tinha de viver. Durante o período que ficou afastado, Patrick Heard comandou a Williams. Mas não era fácil controlar Mansell e Piquet, que estavam em pé de guerra, pois um dizia que a equipe a favorecia mais o outro. E não era verdade. Ali estava bem equilibrado. E no meio da guerrinha dos dois, o campeonato de pilotos caiu no colo de Alain Prost. Piquet conquistou seu campeonato com a Williams em 1987 e Nigel Mansell apenas em 1992. Alain Prost se juntou à equipe em 1993, também conquistou um título correndo com uma Williams. 3 anos depois, foi a vez de Damon Hill. Jacques Villeneuve foi o último a ser campeão com uma Williams em 1997. E aquele seria o último grande ano para a equipe. Uma das maiores tristezas de Frank Williams foi perder o seu amigo e piloto Courage em um dos seus carros. Frank não é muito de se expressar. Pouquíssimas vezes chorou nessa vida. Em uma delas, foi quando seu amigo faleceu. E isso se repetiu em 1994, quando Ayrton Senna veio a falecer guiando um de seus carros. O início dos anos 2000 parecia ser ótimo para a equipe. Depois de quebrar um jejum de 4 anos sem vitórias, Ralf Schumacher conquistou o Grande Prêmio de San Marino e a Williams ficou em 3º lugar no Campeonato de Construtores. Repetiu bons números em 2002 e 2003, conquistou o vice-campeonato, mas mesmo assim já entrava em uma fase decadente. Todo ano a equipe anunciava um projeto vencedor, mas ele não saía do papel e a Williams ficava apenas na frente das equipes menores. Com isso, a equipe passou a lucrar menos e chegou onde está hoje. A última vez que a Williams subiu ao pódio foi no GP da Espanha de 2012 com Pastor Maldonado.
e até hoje retornou pouquíssimas vezes ao pódio. 2013 foi um dos piores anos para Williams, tanto a equipe quanto a família. Depois de lutar durante 2 anos contra um câncer, Virginia veio a falecer. Isso abalou muito a equipe e também a Frank Williams. Ela era um dos pilares importantes para manter a equipe viva. Foi ela que sustentou a Frank Williams Racing Car. Foi ela que esteve ao lado de Frank Williams muitas vezes para ajudá-la a tomar decisões. E como se não bastasse a perda de Jeannie, a Williams terminou o campeonato com apenas 5 pontos. 4 deles conquistados por Valtteri Bottas no Grande Prêmio dos Estados Unidos, quando conquistou um 3º lugar. Foi nesse mesmo ano também que Claire Williams, filha de Frank Williams, tornou-se a vice-presidente da equipe. E com isso, mais desgosto na família. Pois o seu irmão mais velho, James Williams, não ficou satisfeito. Na verdade, ele achou que Claire tinha roubado seu lugar, pois nunca mostrou muito interesse ao cargo. Isso era verdade. Claire conta que quando ela era pequena, nunca foi o seu grande sonho, nunca foi sua ambição, por 2 motivos. Primeiro, porque ela era mulher. Isso seria impossível na cabeça dela, mesmo ela querendo tanto, pois sabia como que era o mundo do automobilismo. E segundo, porque o seu pai não iria abandonar o cargo. E não abandonou. E apesar de Claire dar a cara a tapa, quem tomava todas as decisões era Frank Williams. E diferente do que o irmão dela conta, esse cargo não caiu de paraquedas no colo dela. Ela começou por baixo na equipe, fez vários papéis e se mostrou competente para comandar ao lado de seu pai. Claire sempre foi muito contestada no seu trabalho, mas temos que lembrar que ela chegou no pior momento que a Williams estava vivendo. E não foi culpa dela. A Williams chegou nesse estado por vários e vários anos, tendo péssimos resultados e não conseguindo lucrar. E a Fórmula 1 é um esporte caro. E se você não tem dinheiro para se manter, acaba indo à falência. Infelizmente, a Williams não consegue sair da última fila do grid faz um bom tempo. E não mostrando resultados, não lucrando, não conseguindo novos patrocinadores, chegou ao fim o que era a última equipe tradicional e original do grid. A Williams esse ano foi posta a leilão, para a tristeza de todos os fãs que são apaixonados por automobilismo, que sabem a importância que essa equipe tem em toda a história. E apesar desse final dramático, não podemos esquecer de quem a Williams é. A Williams é aquela equipe que subiu 312 vezes ao pódio, que teve 114 vitórias, 9 títulos de construtores e 7 de pilotos. E teve Sir Frank Williams no comando. A Williams não vai ser mais a original, porém sua história nunca será apagada. E nós, fãs de automobilismo e fã da sua história, somos gratos, eternamente gratos, por ter visto a história acontecer, por ter acompanhado de perto esses últimos anos, mesmo com tantas dificuldades. Obrigado, Claire Williams, Virginia Williams e Sir Frank Williams. Tenha certeza que o seu legado nunca será esquecido. Trouxemos um pouquinho da história da Williams, um pouquinho do legado de Sir Frank Williams, das dificuldades, dos momentos de glória que precisam ser lembrados. Espero que tenham gostado, deixe seus comentários e não se esqueça de se inscrever e deixar seu like, que me ajuda muito, e compartilhar nas suas redes sociais. Um beijo e até mais!